E, Matheus, agora saindo um pouco desse âmbito político, pegando novamente um gancho que você comentou aí, que uma dessas ações que você esteve à frente foi recebido a balas e a flechadas pelos, como a Joyce definiu, os indígenas fake. Você já recebeu ameaças, inclusive de morte? Você sabe se outros produtores rurais daí do extremo sul baiano também receberam ameaças? Como que é lidar com essas ameaças? E se você já pensou em desistir? Se você sabe histórias de produtores rurais que desistiram do campo e aí mudam de atividade, vão para a cidade com esse temor aí de ser invadido, de ser baleado, de ser até mesmo assassinado por mais do que uma milícia que invade terras, por facções criminosas, como você relatou. Pensar em desistir não foi uma e nem duas vezes, foram várias vezes que eu já pensei em desistir. É uma luta árdua, a gente às vezes se sente como enxugando gelo, né, como eu disse, porque não tem a resposta do judiciário e dos órgãos competentes. Ameaças diversas ao longo desses anos, inclusive na última semana eu estava com um delegado aqui entregando mais algumas provas para ele, né, fazendo boletim de ocorrência e tudo mais. E a fazenda em Baçoaba, a fazenda Peruvás, ela é um exemplo de um produtor que desistiu do campo, né? Ela foi adquirida faz 2 meses e o proprietário anterior vendeu justamente porque não estava aguentando a pressão, né? Estava com medo, muitas ameaças chegando para ele, né? Muitas informações que ele seria invadido. Então ele vendeu, desistiu do campo justamente por medo desse grupo criminoso que está atuando aqui. Ô, Matheus, nessa situação é até difícil, né? Bom, difícil não, vocês conseguem diferenciar a comunidade, de indígenas legítimos aí, desses criminosos que usam essa identidade como fachada? Eu tenho muitos amigos indígenas, né? Eu sou nascido e criado aqui, minha família está aqui desde o meu tataravô. Então a gente conhece bastante indígenas, vários deles trabalharam com meus avós, trabalharam na nossa propriedade. Os verdadeiros indígenas honestos, eles são contra essas invasões. Agora, eles não se expõem porque eles têm medo, né, das facções, dos criminosos que estão dentro dessas áreas. Eu já recebi vários conselhos, inclusive deles, falando: Mateus, vai com cuidado, esses caras são bandidos, né? A gente não se expõe, fica quieto, porque eles matam mesmo. Então, a comunidade tradicional e indígena, ela até mesmo quer as demarcações, né? Ela quer que realmente tenha essas terras homologadas, mas elas são contra esses crimes, elas são contra esses que se utilizam dessa ideia da luta por terras para vir com armas, né, para agredir produtores, para roubar fazendas, roubar propriedades e roubar aquilo que lá está plantado, né? A gente vai falar em seguida dos prejuízos que os produtores estão tendo ao longo desses anos aqui. Você vê, né, Anderson? O Matheus é a quinta geração de produtores. Os indígenas de bem, eles querem trabalhar, querem produzir, não Querem querem se envolver, ajudar querem o ajudar, mas não querem se ecossistema, envolver exatamente sim, porque, né? tem um medo. Além do MST, que já é uma massa de manobra, até índio falso a esquerda Sim, produz, tá né? usando, exato. E até nesse ponto que você comentou, Matheus, de falar dos prejuízos, você comentou de um colega, um produtor rural, que se viu obrigado a vender a propriedade rural que mantinha. Você deu o gancho aí mesmo, quais têm sido os prejuízos gerais? Porque são prejuízos, imagino eu, você pode confirmar ou não, que afetam inclusive a saúde, né? Porque imagina a cabeça, o processo mental de alguém que está ali sob risco de vida, sob ameaças de facções criminosas. Falar em questões psicológicas, a gente ficaria aqui a manhã inteira. Eu tenho amigos que estão depressivos, tomando remédio controlado, né? Isso daí não tem nem como negar. Agora, os prejuízos econômicos, você imagine que são mais de 80 propriedades invadidas de 2022 para cá, né? A gente estima que os prejuízos anuais das colheitas e das produções que não estão podendo ser colhidas, né, por quem plantou, por quem investiu,
varia aí entre 100 a 200 milhões de prejuízo por ano, né? E o patrimônio é um prejuízo aí que já deve estar beirando a 1 bilhão de prejuízo. Existe uma propriedade recente agora que ela vale 10 milhões e que uma pessoa ofertou 2 milhões para o proprietário, e aí ele falou, é melhor você pegar esses 2 milhões do que perder tudo. Então, a desvalorização patrimonial absurda, né, gigante, tendo ofertas aí de 20% do valor real da propriedade, e as colheitas, as produções, sejam elas de leite, carne, café, pimenta do reino, dentre outras culturas que tem nessas propriedades, eucalipto também, tudo isso está sendo colhido pelos invasores e vendido a preço de banana, porque inclusive um cacique de uma região próxima aqui, ele fez um vídeo e denunciou publicamente com uma ONG chamada Conafé. Ela financia a invasão e exige do cacique a metade do que se produz na propriedade.